Olá, aplicadores, vendedores de autopeça, representantes e também consumidores final. É um prazer estar aqui nesse manual videoaula com vocês. Uma parceria entre a Ampre, Mac Show Brasil e também a Mecânica do Passarinho em Porto Velho. Este é o mascote da Ampre. Toda vez que ele aparecer aqui na sua telinha, preste bastante atenção, pois ele vai trazer um detalhe ou uma dica muito importante. Antes de iniciar a desmontagem de qualquer componente do sistema de direção, é preciso verificar todo o sistema. O objetivo é verificar se não há nenhum componente interligado à caixa de direção e, assim, evitar diagnósticos incorretos. Essa é a caixa de direção que vai ser aplicada no veículo, porém de uma marca boa, a Ampre. Essa caixa, ela também requer uma manutenção, ou seja, tem que ver calibragem dos pneus, alinhamento, para que ela tenha a durabilidade propriamente dita pelo fabricante. Então, esse aqui já é um dos componentes da suspensão, no qual é chamado de pino central. Esse aqui é onde está toda a estrutura do conjunto da direção do veículo. Não há como uma caixa de direção ter uma durabilidade eficaz. Então, para concluir um serviço desse, para se ter uma garantia bem efetiva, é necessário que se troque esse pino central aqui completo. Esse que é uma parte que é fundamental trocar. Porém, se trocar só a caixa de direção sem trocar isso, o serviço não vai ter êxito. Para se verificar a folga da barra e do terminal, necessário que se dê esse movimento, assim ser verificado na suspensão. Aqui nós estamos vendo aqui, simulando a folga nos terminal de direção. Então aqui, caracterizou a folga no terminal de direção aqui, ó. A folga. Então, esse terminal vai ser substituído. Se observássemos e não precisasse trocar sem folga, mas porém esse guarda-pó está danificado, aqui vai entrar impureza, sujeira, então a vida útil desse terminal fica prematura. Então, correto substituir o terminal de direção. Viu só como os detalhes são importantes? Agora vamos conhecer a manga de eixo, também conhecida como embuchamento, e o rolamento da roda dianteira. Tem que ser avaliado também outro item que é de suma importância, que é justamente se verificar a possível folga no rolamento da manga de eixo ou, posteriormente, na manga de eixo, que é o que nós chamamos de embuchamento. No caso desse veículo, essa folga que vocês estão vendo, ela tem que ser substituída. A manga de eixo, que é o que nós falamos de embuchamento horizontal e vertical, e os rolamentos da manga de eixo. Aqui nós temos um embuchamento vertical e temos um embuchamento horizontal. Então, esse aqui também já está com folga. Tem que embuchar todos esses componentes aqui. E outro detalhe, esses garacheiros, ele tem que ser engraxado a cada 30 dias. Dependendo do regime que você trafegar com o veículo, se faz necessário até de 15 dias. Essa roda aqui, por exemplo, ela está danificada, ou seja, está empenada. Ela tem que ir até um alinhamento, no caso na própria empresa, fazer um reconhecimento dela se está empenada. Se ela requer um desempenho ou substituição da roda, para que seu carro saia alinhado e balanceado. E, de contrapartida, se verificar o pneu. Se está sendo a aplicação do pneu, está sendo de acordo com o fabricante. O pneu, ele é um item de maior segurança no veículo. Porém, ao fazer uma suspensão, o mecânico, ele tem de primeira mão fazer a especificação do pneu. Cada fabricante ele tem um marco. Esse marco, ele vai te dar aqui a quantidade de borracha que ainda tem no pneu. Esse, no caso, aqui ó, já zerou.
esse já passou do tempo de ser substituído. Então, para se fazer essa suspensão, o meu cliente, ele vai trocar os 2 pneus, porque senão ele não vai também gozar de uma garantia da caixa de direção. E para falar de pneus, convidamos Marcelo Dias. Ele é supervisor de pneus da Bridgestone. Preste atenção nas dicas. Este é o pneu específico para a Kombi, então é um pneu radial e com capacidade de carga C. Tá? Existem outras medidas, mas que não é aconselhável para utilizar na Kombi, por se tratar de equipamento de carga. A capacidade de carga desse pneu é de 850 kg por pneu. Se você pegar um pneu de passeio, vai ser de 250 kg a 400 kg. Esta é a medida do pneu, 185 milímetros, R, que é um pneu radial, de construção radial, 14 o diâmetro da roda. C, que é um pneu indicado para uso de carga, no caso da Kombi. Muitas pessoas às vezes substituem o pneu da Kombi e colocam um pneu mais barato que não bate com a capacidade de carga. No caso, esse pneu é um 102/R, que é um pneu até 170 km por hora e capacidade de carga de 850 kg por pneu. Este é o profundímetro, um aparelho de alta resolução, de alta medição, que é utilizado para medir os sulcos do pneu de profundidade. No caso, esse pneu tem 10,88 milímetros de borracha, né? Esse é o TWI. O que é o TWI? É o limite mínimo que o pneu pode ter de borracha. No caso, 1,6 milímetros. As autoridades de trânsito, não tendo esse equipamento, elas utilizam esse parâmetro aqui para efetuar a multa nos veículos. Muito obrigada ao Grupo Rovema e ao Marcelo Dias pelas dicas. Terminamos a parte de suspensão do veículo. Agora você vai acompanhar a remoção da caixa da direção. Você vai acompanhar detalhe por detalhe. Então, essa foi minha parte, a apresentação da substituição da caixa de direção e verificar os componentes. Pois, agora o nosso amigo Ranais, que é o eletricista, sabendo que nem tudo nós fazemos sozinho, também tem a parceria aqui do eletricista. Ele vai desmontar o componente ali que é chave de seta, buzina. Após isso aí, nós entramos com a substituição da caixa de direção. Nós vamos iniciar agora a remoção dos componentes relacionados à caixa de direção. Primeiramente, a gente vamos remover o volante. Bom, após a extração do volante, vamos retirar os componentes ligados à chave de seta para removê-la a mesma. Vou usar uma chave de 6 mm para remover os parafusos da chave de seta. Aqui tem mais um conector que ficava atrás da capa de acabamento do veículo. Aí está tirada a chave de seta. Vai ser tirada agora a parte do comutador de ignição. Após o trabalho do nosso eletricista, fazendo a remoção ali do sistema da buzina e da parte elétrica, que é chave de seta, agora entra a minha missão novamente. Então, primeiro passo, o soquete de 42 milímetros, você vem até aqui, que chama-se o setor, e aqui nós vamos executar a extraição do setor da direção. Então, com a ajuda de um extrator, essa é uma ferramenta de grande importância, para que você não danifique a rosca, você usa um extrator para sacar o braço Pitman. Esse todo reparador tem que possuir, que é para fazer um serviço com bastante precisão, com eficácia. Então, após remover o braço Pitman, então se utiliza uma chave para remover os 3 parafusos que fixa a caixa de direção ao chassi do veículo. Então, após tirar os 3 parafusos de fixação, vem aqui agora tirando a caixa de direção. Aplicador, sempre na hora da substituição de uma caixa de direção da Kombi, a Ampli vai estar sempre lhe orientando. Dentro da embalagem vem essa especificação aqui. Muita atenção para o óleo que vai ser colocado aqui. É um óleo 90, né? Aqui é o lugar de colocar. E aqui já está, ó, obrigatório o uso do óleo SAE 90, ok?
Essa é a recomendação do fabricante da AN. Segue o manual que vai dentro da embalagem. Então, se faz necessário, o aplicador, você aplicador, isso qualquer leigo pode fazer uma substituição de uma caixa dessa, desde que você atenda passo a passo o que está escrito aqui nesse manual. Seguindo a especificação do fabricante, o óleo 90, como você observou, foi adicionado aqui, mais ou menos aqui uns 400 mililitros, colocou aqui, ok. Então agora vamos para a aplicação no veículo. Aqui é a caixa de direção, vamos agora aplicar até o veículo. O procedimento é simples. Agora vamos fazer agora a pré-montagem com os 3 parafusos. Então, pessoal, é importante um lubrificante no parafuso para que você tenha um melhor funcionamento do parafuso, né? A peça nova, o parafuso aqui lubrificado, né? Você usa um spray bom, qualidade. Pessoal, um detalhe importante, isso aqui não pode ser apertado, dá um torque final. Você vai fazer uma pré-montagem, conforme você está vendo aqui. Tá? Depois nós vamos para o outro segmento. No outro segmento, após concluir, aí a gente vem aqui, fazemos o aperto final e colocamos o braço pitman, ok? Nós já colocamos a fixação dos parafusos da barra de direção do veículo. Agora vamos montar a parte elétrica. Vamos colocar o componente que é o comutador de ignição do veículo. Vamos colocar o comutador de ignição. Após colocar o comutador de ignição, agora vamos colocar o parafuso de fixação do comutador. Após ter colocado o comutador de ignição do veículo, agora vamos colocar a chave de seta. Após ter colocado os componentes da parte mecânica do veículo relacionada à direção, chave de seta e comutador, vamos ligar agora a parte elétrica do veículo, dos seus componentes. Ligar os componentes da chave de seta. Após ter ligado a parte elétrica do veículo, os componentes, agora vamos colocar o volante do veículo. Bom, após ter terminado de montar a minha parte interna do veículo, eu vou passar para o passarinho terminar os últimos ajustes do veículo. Então, após conclusão do torque da fixação da caixa, ok? Giras a direção, contando o número de voltas. Pode contar o número de voltas, divide, deixa ela centralizada, que é para, posterior a isso, colocar o braço pitman no lugar. Nós tínhamos falado, deixa pré-montado, faz primeiro toda aquele montagem com o eletricista, a parte superior, que seria chave de seta, ignição e buzina. Deixando lá ok, aí você vem para dar o torque final desses 3 parafusos. Então, pessoal, aqui a gente zera, ou direita ou esquerda. Aqui você começa a contar as voltas. 1, 2, 3, 4, praticamente 5 voltas. Então você divide, 2 e meia. Aí você está centralizado aqui a parte da direção. Agora é só colocar o pitman, ok? Veja bem, aqui ó, nós temos uma marca do braço pitman e ela encaixou, ok. Coloca-se a porca. E aí, o torque final
do serviço. Caso apresente dificuldade de encaixar o braço Pitman e perceba que ele está fora de referência, retire o braço, movimente o volante até perceber que ele encaixou com facilidade e que está dentro da referência guia. É comum sentir a direção um pouco dura nos primeiros dias de uso. Isso é devido ao torque do mecanismo de direção ao sair da fábrica e essa sensação é eliminada durante o uso normal do veículo. A Kombi, ela tem um dos problemas, que eu não digo grave, essa é a linha de montagem, é o fabricante. Aqui trabalha um feixe de mola inferior e aqui um superior. Todas as vezes que você, reparador, perceber que a Kombi se encontra com a roda aberta ou quando você coloca peso, a direção fica pesada, veja bem, grava isso na mente, sempre atentar para o feixe de mola. Por quê? Porque essa mola de uma vez quebrando, o que acontece? Qualquer peso, a direção fica pesada. E isso vai refletir na caixa de direção. Ela chega a aumentar, com essa mola aqui danificada, ela chega a aumentar o peso da direção até 60%, onde você vai sentir a direção dura. Então, muito atento a isso aqui. Geralmente, antes de trocar, é bom verificar, passar para o seu cliente, abrir essas molas aqui, com certeza vai ter mola quebrada, principalmente quando não se tem o hábito de engraxar, são 4 engraxeiros, 2 inferior, 2 superior. Então, atenta para esse detalhe. A Ampli alerta sobre um novo lacre de segurança na caixa de direção da Kombi. O mecanismo de direção é regulado através de um torque específico pelo fabricante, e o qual deve ser preservado através de um lacre. A violação desse lacre implica em todo o processo de garantia, que consiste na perca do mesmo. Pensando na comunicação como nosso reparador, alteramos o lacre antigo, que consistia em uma pintura na peça, onde, existindo a violação do mesmo, consiste na perca da garantia. Para um novo lacre informativo, esta aplicação na caixa da Kombi em específico pede uma atenção maior de nós fabricantes, tanto na parte da inspeção da qualidade do produto, quanto na parte didática da informação. Temos o manual da Kombi, que acompanha as embalagens, onde o mesmo auxilia na hora da aplicação, sanando algumas particularidades. E agora, o novo lacre. Estamos trabalhando na melhoria constante e interligando todos os processos.